E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um docezinho para ver se nós conseguimos fazer um diagnóstico do que está acontecendo no Brasil. As últimas horas foram de muita confusão. O Lula andou falando algumas coisas que nem mesmo a grande parte da imprensa conseguiu defendê-lo, óbvio. Sempre tem aquela turma que acaba passando o pano. Mas vamos começar com algumas notícias diversas que eu acho que servem muito bem para ilustrar o estado das coisas. Quero também falar sobre alguns petistas, o que eles estão fazendo, o que eles estão deixando de fazer, inclusive deixando de informar para a justiça. Quero passar pela economia, mostrar algumas coisas e também o papel da imprensa e de alguns operadores do mercado, mostrar algumas propostas que a turma da esquerda também tem em mente, para depois começarmos com as polêmicas de ontem, e não só sobre as falas do Dilma. Tem mais algumas coisas, quero mostrar a reação da imprensa, alguns textos que foram publicados, alguns temores, relembrar o que já aconteceu no passado. Será que o Lula já falou coisas similares em tempos anteriores? A resposta é sim. E o terceiro tema tem algumas notícias que eu acho que são interessantes, alguns exemplos do que eu acho que já está acontecendo devido às ações do Lula, o que ele está tentando promover. E eu quero também trazer mais algumas notícias antigas para a gente comentar algumas coisas e, se der tempo no final, algumas notícias diversas sobre o nosso futuro muito próximo, que são as eleições do ano que vem, que tem tudo a ver com as confusões das últimas horas. Mas vamos começar para ver se dá tempo de comentar sobre tudo. Essas duas imagens aqui, né, uma manchete e uma thumbnail, na capa de um vídeo aqui do YouTube, eu acho que já servem para a gente começar o vídeo olhando para o nosso país. Acho que o Brasil, para tentar fazer algum tipo de diagnóstico, eu acho que o Brasil está com um problema moral. As coisas estão assim totalmente invertidas. Você vê que o Globo nos informa que o ex-governador Sérgio Cabral, que tinha mais de 400 anos aí, né, para prestar explicações, principalmente perante o divino, vai ser tema de enredo no Carnaval do Rio de Janeiro. Presidente da União Cruz Maltina promete seriedade. O que você acha que vai acontecer? Isso aí deveria ser uma piada, mas não vai ser, porque os nossos piadistas, os nossos humoristas, como o Fábio Rabin, tá dando entrevista para falar o seguinte: o Igor 3K perguntou, você não faz piada com o Lula? Essa é a capa. E aí ele fez uma explicação mais longa, mas vocês conseguem ver ali o resumo. Não dá para fazer piada com a gasolina e a carne baixando. Um humorista foi num talk show para fazer proselitismo, propaganda política. O Cabral tá fazendo piada com a nossa cara, e os humoristas que deveriam estar fazendo piada estão fazendo propaganda política, tentando serem levados a sério. Veja só como são as coisas. É o Brasil que deu errado. O presidente da Apex, Jorge Viana, não declarou cobertura de 4,2 milhões à Justiça Eleitoral. A nota do Estadão diz que o atual presidente da Apex, Jorge Viana, que voltou para o cargo, né, tinha sido afastado no primeiro momento, o cara que inclusive modificou o estatuto para retirar a obrigatoriedade do inglês, porque ele não fala inglês. Na Apex, que é a agência de promoção de comércio com o exterior. Imagina sem falar inglês, mas tudo bem, né? Mas enfim, ele tinha aí um imóvel, um apartamento de luxo, que não declarou a Justiça Eleitoral. A cobertura do Plex está avaliada no mercado em 4,2 milhões de reais, valor maior do que todo o seu patrimônio, 3,6 milhões, informado pelo petista, ao Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de outubro, quando disputou o cargo de governador do Acre. O Estadão procurou Viana para saber, né, porque não declarou imóvel, etc, tudo mais, deu uma explicação. Procurado, o Tribunal Superior Eleitoral explicou que o artigo 27 da resolução do próprio tribunal, né, lá de 2019, prevê a necessidade das candidaturas apresentarem a relação atual de bens. O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira explicou que a orientação é clara da Justiça Eleitoral de que as informações de bens não se confundem com o imposto de renda e, portanto, não se orientam pelo calendário da Receita Federal. Para o especialista, Viana tinha obrigação, sim, de fazer constar o imóvel na declaração do TSE. Ele desrespeitou a regra, afirma. E por que eu quis trazer essa nota?
O Estadão continua falando o seguinte, que o imóvel comprado, quando estava na fase de construção, no site da imobiliária e na avaliação de 2 corretores, o apartamento vale 4 milhões e 200 mil. Mas o Viana falou que só pagou 60%. Cara bom de negócio. Precinho, camarada. Mais de 1 ano e meio depois da aquisição, o imóvel ainda segue no nome da imobiliária. Estranho, né? O Estadão obteve no cartório acesso à certidão do duplex. Viana afirmou que a compra do duplex foi feita por financiamento e que o processo de transferência está em tramitação. Não é normal que uma pessoa adquira um apartamento, mesmo que por financiamento, e não passe o imóvel para o nome, afirma a advogada Ana Carolina Osório, especialista em direito imobiliário. Em nota, a Cerejeira Empreendimentos afirmou que o imóvel ainda está em nome da imobiliária até que o imóvel seja completamente quitado. Jorge Viana também disse ter vendido outros 2 imóveis, sendo um na Asa Norte, em Brasília, e outro em Rio Branco, no Acre, para comprar o apartamento. No entanto, pesquisas feitas em todos os cartórios da capital não acharam o imóvel em nome de Viana, na Asa Norte, nos últimos 20 anos. Então a gente está naquele país que Jair Messias Bolsonaro foi tornado inelegível por uma ação que o PDT, que desde os idos do Brizola, lutava por uma pauta, e aí o PDT move uma ação contra Bolsonaro por uma pauta que é histórica do partido deles. Foi aquela confusão, vocês viram toda a participação da imprensa, mas o Jorge Viana é o queridinho da Rede Globo, que com certeza vai entrar em campo para falar que é injusto, que está falando contra ele, que isso aqui não tem nada de errado, mesmo com todas essas pontuações feitas por especialistas. Aí, entrando em outra seara, segurança. Homem que expôs nádegas para PM ganha cargo na segurança de Lula. Gabriel Prado foi nomeado para cargo na segurança de Lula. Quando tinha 28 anos, ele foi detido por mostrar nádegas em frente à cabine da PM. Estamos vivendo realmente o estado da inversão das coisas. Tudo invertido. Tá tudo trocado. Tudo trocado. Aí, ainda nesse âmbito da segurança, aliados do Dilma no Congresso preparam uma ofensiva contra clubes. Não é que praticar o esporte que o Brasil conquistou a sua primeira medalha olímpica na história. Não sei nem quantos anos, deve ter quase 100 anos. Enquanto o ministro da Justiça deve apresentar um decreto com regras mais duras para o funcionamento dos clubes aí, né? A pessoa não gosta de ter uma ferramenta. A base governista pretende definir na Câmara um projeto com temática parecida. Segundo parlamentares, a ideia é batalhar em 2 frentes. O governo utilizará os decretos para impor restrições aos clubes, enquanto os deputados votarão leis que endureçam, por exemplo, as regras para o porte dos associados. Não vemos sair na imprensa, pelo menos a imprensa não está divulgando, e o Lula também não se debruça sobre o tema segurança pública. Não vemos assim falando, vamos tomar essa medida para combatermos realmente o crime. Não tem. Não são notícias que aparecem. A preocupação é o que podemos fazer para restringir o direito do cidadão de treinar para ele poder ter uma ferramenta e saber utilizar, caso precise. Ou de forma esportiva. Não. A preocupação do governo com o ensino de segurança pública é uma preocupação ideológica. Esse é o estado das coisas no Brasil. Enquanto isso, não vemos notícias em relação à turma que realmente está fazendo um mal gigantesco, que já tomou conta de cidades e algumas até regiões, né? Vídeo que está acontecendo lá na região amazônica. Tem uns grupos aí com as siglas que estão fazendo o que querem. Fazem o que querem. Ainda nesse meio, tema muito similar, o advogado Fabrício Rebelo, inclusive é um ativista do meio, que defende que as pessoas têm o direito de se defender. Ele fala que, de modo surreal, o portal de serviços do Exército Brasileiro já informa que as atividades dos CACs foram transferidas por decreto vindouro para a Polícia Federal. A lei deixou de valer completamente no Brasil, onde impera o manicômio jurídico absolutista. É a inversão total das coisas. E as instituições parecem tá de boa com tudo que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Saindo um pouco. Segurança. O Brasil que está se tornando uma piada, inversão de valores.
Temos aqui também a mudança da percepção dos leitores da Folha de São Paulo quando olhamos para a economia. De um lado você vê, ó, eu vi aqui essa imagem, tá aqui com Haddad, a outra tá com Guedes. Eu dei um zoom aqui, né? Gosto de trazer a imagem assim, mais bonitinho. Quem ali fez essa comparação foi o Vilimigo. Mas a matéria de ontem sobre o Haddad é assim, ó. Nosso ministro está muito bem estruturado e tem bom senso. O Haddad, mesmo com a PEC do rombo, com o arcabouço fiscal que basicamente está obrigando que o Brasil tenha um aumento da carga tributária se o PIB não crescer absurdamente, com aquela reforma tributária que vocês estão vendo, que todo dia é um imposto novo, é um cavalo de Troia. Sensacional. Bom senso. Óbvio que a Folha pode escolher o comentário que eles querem dar destaque. Todos os dias, imagine a quantidade de comentários que a Folha não recebe por matéria. Imagina, deve ser milhares por dia. Mas ela faz questão de destacar para elogiar o Haddad. Enquanto isso, 2019, leitor rebate Guedes e diz que governos anteriores eram liberais na economia. Preciso explicar? Não. Então esse é um pequeno estado das coisas do papel da imprensa quando a gente fala de economia. Além da imprensa, temos alguns setores que ajudaram muito o Dilma durante a campanha e que agora estão tendo que aceitar a realidade. Não tem nem o que falar, a realidade está sendo imposta, né? A realidade é dura, o mercado é duro. Você vê aqui, ó. Fundo da SPX lidera perdas no primeiro semestre e Xavier culpa Brasil. A culpa agora é do Brasil, não, a culpa é dele. Ele tem que culpar a si mesmo. Ele deveria bater no peito e ter responsabilidade. O senhor Xavier, ele fez campanha ativa para o Lula. Eu acho que dentro do mercado financeiro não teve ninguém que fez uma campanha tão aberta contra o Xavier. Ninguém mesmo, tô falando sério. Se você pegar o Atlas de fevereiro e março, você colocar Xavier, SPX, vocês vão achar algumas notícias de 2019, algumas campanhas que ele fez a favor do Lula. O Brasil em Crise falou o seguinte, ó, lembram dessa fase do Xavier? Já fala há algum tempo que, quando converso com meus pares em Londres, eles têm uma visão mais positiva do Lula do que Bolsonaro. O Xavier foi o que ficou famoso por falar, né, que os investidores internacionais preferem Lula a Bolsonaro. E agora a realidade se impõe. Lula, que era o grande cara, né, que ia ajudar o mercado, fundo da SPX, liderando perdas. O Brasinha, sobre esse fato, fala assim, ó, ainda sobre o SPX, o ponto principal é que esse era o pensamento coletivo no mercado financeiro naqueles dias que antecederam as eleições. Poucos se levantavam em defesa do que tínhamos. E pessoas como ele, né, o Xavier, e outros tantos de renome, pareciam realmente acreditar que um governo lulopetista seria melhor que Bolsonaro e Guedes. Um emburrecimento coletivo que custará a vida de muitos. Que Deus venha cobrar de cada um deles, né, o sangue dos inocentes. Amém. Ainda no âmbito da economia, para a gente tentar diagnosticar o que está acontecendo com este país. Eu acho que é o surgimento de um novo movimento político. Tantos ismos que vemos por aí ao longo da história, né? Ismos, inclusive, ligados a movimentos bem totalitários. Há 100 anos atrás, vimos aí alguns aparecerem. Eu acho que talvez o que estamos vendo hoje no Brasil se chama luloglobismo. É uma mistura do que há de pior do PT com a parte mais podre da imprensa brasileira. É o luloglobismo, eles estão juntos. Não é como era no passado, quando você tinha dentro do governo uma agência de propaganda. Agora a agência de propaganda é externa. É um braço privado. Você vê que a imprensa tá junto. O que o Lula faz passa pano. E aí a gente está discutindo, ainda estamos da economia, a reforma tributária. Muita gente nesse país ainda não acordou para o que está acontecendo. Só tem aquele discurso da imprensa que Bolsonaro é contra, porque Bolsonaro é um maluco. Ele não quer dar, né, o gostinho da vitória para o Lula. Porque é uma reforma que vai trazer muita simplificação, que é uma reforma muito boa, que é uma reforma maravilhosa. Só que todos os dias, para o leitor interessado, o Google está aí para trazer algumas informações. Ontem nem deu trabalho para procurar o que saiu de interessante sobre a reforma tributária. Na verdade, a matéria de agora de manhã, 4 da manhã de hoje, o Estadão relata assim: a reforma tributária e o imposto seletivo. O potencial ameaça a conta de luz. O imposto seletivo é o imposto do pecado.
Olha só, o imposto do pecado vai aumentar a tua conta de luz? Eu não acredito nisso. Será? O Lula vai fazer isso? A que ponto estamos chegando? Olha a inversão de valores na sociedade. Olha as prioridades. Vem a nós o tempo inteiro, ao vosso reino nada. Aí o Estadão fala assim, ó. Assim, a primeira dúvida que surge ele está falando do imposto do pecado. Quais critérios serão adotados para definir o que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? E aí, quem que vai definir isso? Porque o texto está extremamente amplo. Aí a turma escreveu o texto e diz, ó, operações com cigarros e bebidas alcoólicas, né, são exemplos comumente citados de bens que podem ser tributados pelo imposto do pecado. Contudo, porém, entretanto, todavia, cabe questionar sobre quais outros bens e serviços incidirá esse tributo. Durante as audiências, essa aqui é informação interessante, eu não sabia disso. E faz ainda mais sentido agora o que está acontecendo nesse país. Durante as audiências públicas e reuniões setoriais realizadas pelo grupo de trabalho destinadas a debater a PEC 45, surgiram diversas demandas para restringir o imposto do pecado. Cara, vamos restringir, vamos deixar o texto mais específico. No entanto, optou-se por manter a redação ampla e transferir a definição de suas especificidades para a discussão infraconstitucional, ou seja, a incidência do imposto do pecado poderá ser estabelecida por meio de lei. Aí a turma fala assim, ó, análise técnica e mais lógica, e isso só funciona em temperatura, pressão, né, em volume constante e um Brasil normal, não um Brasil do luloglobismo. Se não for no luloglobismo, a gente for pela lógica, nos leva à firme conclusão de que não tem um risco de incidência do imposto do pecado sobre a energia elétrica. Afinal, além de ser essencial à economia, o Brasil é um exemplo mundial de energia limpa, né? Hidrelétricas, etc., eólica, biomassa. Mas no Brasil não é. O Brasil luloglobista não é lógico. Por estarmos no Brasil e calejados por tantos tributos cobrados, ao completo arrepio do bom senso, não podemos deixar de mencionar que, da forma como está nossa PEC, a porta está sim, infelizmente, aberta a essa cobrança do imposto do pecado sobre a energia elétrica. E por que fazemos essa afirmação? A resposta é simples. Vejam que o artigo 155, já com a redação proposta pela PEC 45, em seu parágrafo 3º, diz expressamente que, à exceção do ICMS, do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto seletivo e do IBS, nenhum outro imposto poderá incidir sobre as operações relativas à energia elétrica. Ou seja, imposto seletivo, energia elétrica. Nenhum outro, a não ser esses, pode incidir sobre energia elétrica. Ou seja, ele pode. Os outros não podem, mas ele pode, tá claro. Ora, se nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, significa dizer, a contrário senso, que o imposto seletivo poderá incidir sobre a energia elétrica. Tá de forma clara e expressa no texto da lei. Mesmo sendo louvável a iniciativa do Congresso de tentar reduzir o carnaval tributário, não podemos fechar os olhos para as inúmeras situações esdrúxulas que já vivenciamos em nosso sistema de tributação ao longo das 3 últimas décadas. Basta apertar o caixa público para surgirem as ideias criativas de geração de receitas tributárias, mesmo que em sua maioria essas ideias contrariem de forma clara a intenção do nosso legislador constituinte. Sendo a energia elétrica um recurso essencial e de inegável importância para a economia de qualquer país, cujo preço impacta em todos os produtos e serviços, visto que não há atividade econômica sem energia elétrica, é hora de convocarmos o Senado Federal a impedir que esta torneira permaneça aberta. A turma do Estadão ainda é bondosa. Fala assim, sabemos que hoje o Congresso não tem intenção de tributar, né, a energia elétrica através do imposto do pecado. Mas não podemos deixar de evitar que uma futura composição do Congresso, ainda mais luloglobista, venha querer aproveitar essa porta que ficará aberta. Que o nosso Senado Federal perceba a importância que esse tema tem para a economia nacional em todos os seus setores,
de forma a bloquear qualquer possibilidade de cobrança do imposto seletivo sobre a energia elétrica. Olhem o estado das coisas. Estamos tendo que pedir que, por favor, Senado, não coloque imposto na energia elétrica. Não destruam o país, porque ela é essencial para tudo. Tudo utiliza energia elétrica. Olhem o estado das coisas. Olhem as inversões. Saímos de um Brasil que as notícias eram redução de impostos, para entrarmos num Brasil que temos que pedir, por favor, não tributa energia elétrica. No Brasil que reduzia imposto, quando víamos notícias que onde isso não acontecia era porque às vezes era suspenso. Tivemos situações em que os impostos, a redução foi suspensa. Judicializaram. Não pode baixar imposto. Vamos continuar, que aqui é só um início. Vamos tentar diagnosticar o que é que está acontecendo nesse país, de onde vêm os problemas. Você vê que as coisas estão ficando muito complicadas quando pessoas que não são bolsonaristas, como o Alessandro Vieira, a gente tem que falar assim agora, se demonstram extremamente preocupadas com algumas coisas. Todo mundo deve estar acompanhando, todo mundo está acompanhando, na verdade. Esse embate aí, confusão que aconteceu em Roma, desdobramentos, né? Um cidadão lá e sua família entraram em confusão com o ministro da Suprema Corte. E o Alessandro Vieira, inclusive o autor aí da PL 2630, fala que o Supremo Tribunal Federal precisa resolver com urgência sua aparentemente bipolaridade, que de um lado exibe um garantismo que anula provas e liberta, uma palavra muito dura, né? Corruptos, criminosos em geral, né? Notoriamente culpados, mas de outro utiliza medidas extremas, como quebras, deve ser quebras de sigilo, prisões e buscas sem fundamentação razoável. E a gente pensa, o que está acontecendo nesse país? Acho que está passando um pouco do ponto. Mesmo pessoas fora da bolha da direita estão questionando o que está se passando. O Estadão, acusando Fausto Macedo, que basicamente só cobre questões jurídicas, conversou com alguns constitucionalistas. Ali a manchete, vocês já conseguem entender do que se trata. Busca e apreensão em suspeitos de hostilizar o ministro extrapolam a lei, dizem constitucionalistas. Tá ali, né? A advogada Derma Siglia considera lamentável o episódio que aconteceu. Ninguém acha bacana o que aconteceu, acho que todo mundo reprova, mas considera que as buscas atingem investigados, né, vão além das medidas necessárias para se apurar o problema. Ontem teve uma postagem nas redes sociais que chamou um pouco minha atenção. A coisa fica muito estranha quando um humorista está fazendo proselitismo político, como no caso do Fernando Rabin, e quando um atleta, que é o Lucas de Grassi, piloto, quando o Lucas de Grassi está preocupado com a situação política brasileira e está tentando, utilizar o engajamento que ele tem, um cara, né, de prestígio internacional, já disputou provas pelo diversos locais do mundo, tá falando assim, o Brasil está debaixo de uma ditadura disfarçada de democracia popular. A distinção entre o autocontrole dos três poderes, né, esse balanço, está desaparecendo de forma muito rápida. E esse comentário chamou minha atenção não só por causa do Lucas de Grassi, mas pela resposta que ele ganhou. Ele ganhou um comentário que é apenas um link do Eduardo Ribeiro. E o Eduardo Ribeiro, se vocês não conhecem, é o presidente do Partido Novo, que era um partido que por muito tempo estava velho, ainda mais na época lá do Amoedo. Então, você vê, assim como Alessandro Vieira, e existem certas insatisfações que estão, né, muito além da dita bolha bolsonarista, como a imprensa adora falar. E a nota que fala sobre a questão do judiciário, né? Falam que, foram uns acenos aí, né, depois de Bolsonaro, né? Tem um clima de harmonia com a gestão petista, né? O luloglobismo. Hoje, o Estadão, e aí você realmente nota que a coisa tá complicada, e eu acho que deveria ir um exercício de consciência por parte de todo mundo de colocar o Brasil,
sabe? Colocar a paz nacional acima de qualquer embate, qualquer confusão. O Estadão escreveu um editorial hoje para falar sobre essa confusão que se iniciou em Roma, mas a questão do Estadão, ela mira bastante as falas do Flávio Dino, o ministro da Justiça, né? Nos melhores exemplos, né? No exemplo, assim, que, na verdade, o meio de ação principal do luloglobismo é essa parceria entre o ente estatal com o braço de propaganda privado. Ele vai lá na Globo News, a casa do PT, pra falar que tá certo. Falar que tá certo, que tá acontecendo, que é isso mesmo, etc, tudo mais. E ele também diz que o que aconteceu é um crime contra o Estado Democrático de Direito. E aí o Estadão... Espero que o microfone esteja de boa. E aí o Estadão, ao longo de toda a sua nota, fala diversas coisas, lamenta pelo ocorrido, mais uma vez reforça que é um comportamento inaceitável. Eu acho que qualquer brasileiro acha que é inaceitável o que aconteceu. Ninguém defende esse tipo de ação. E ao longo do editorial, né, que se chama A Distorção que Enfraquece a Democracia, no subtítulo, Dino diz que suposta agressão podem caracterizar crime contra o Estado Democrático de Direito, um absurdo equivalente a reeditar a Lei de Segurança Nacional. E aí diz que, o Estadão diz, né, que equivoca-se profundamente o ministro da Justiça quando, em entrevista sobre a confusão ocorrida no aeroporto de Roma, diz que as agressões morais e físicas que teriam sido cometidas contra o magistrado e sua família poderão vir a ser tipificadas como crime contra o Estado Democrático de Direito. Um evidente absurdo. E o Estadão encerra falando o seguinte: atribuído ao rei da França, Luís XIV, a frase, eu não sei falar francês, mas a tradução é eu sou o Estado, faz sentido em um sistema absolutista. No regime democrático, nenhuma autoridade do executivo, do legislativo ou do judiciário é o Estado. Por isso, as respectivas proteções do Estado e das autoridades não se confundem nem se misturam. Mas talvez esse seja um dos grandes pontos na hora de tentar analisar o movimento ideológico, o luloglobismo. Ele não é um movimento democrático. Eu acho que o luloglobismo é um movimento ditatorial, um movimento totalitário, onde o Lula é muito mais do que o Estado. O Lula, na verdade, é o chefe de quase uma teocracia. Ele é quase o ungido de Deus na Terra, como se fosse um faraó. Ele é um ser divino. Não pode ser criticado jamais. Aí ontem, nas suas falas mesmo, né, que viralizaram nas redes sociais, começando uma que já foi à tarde, não foi a primeira que chamou muito a atenção, o senhor Dilma fala que, lá em Cabo Verde, na verdade ele agradeceu por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Melhor dar play, né? Vocês devem ter escutado, mas não custa ouvir de novo. Vamos dar aqui uma escutada. E eu quero recuperar a relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. E eu quero recuperar. Eu acho que ele falou uma coisa muito complicada. Muito complicada mesmo. Né? Se agradecer pelo que foi produzido durante 350 anos de escravidão, eu acho que é indefensável. Mas vamos dar um bizu. Lula se expressou mal, mas não errou em fala, diz o José Vicente. A UOL e o governo, na verdade o governo, né, correu pegar alguns dos seus membros, né, pessoas simpáticas, de colocar na imprensa para começar a defendê-lo. Eu acho que isso aqui também é uma das coisas que caracterizam o movimento luloglobista. Essa forma que você não sabe onde começa
O governo determina, a imprensa se tornou uma coisa só, né? Ficou terceirizado. Hoje, o Ministério da Comunicação, o cara é basicamente um secretário, ele faz a ponte. Quem realmente é o ministro da Comunicação, quem sabe deve ser o William Bonner, o Boninho, não sei, alguém assim, né? Eu não sei quem é o cara, o chefão da Globo, por exemplo, de jornalismo. A Globo News, obviamente, não ia deixar o Lula desguarnecido. Já começa falando que é gafe. Gafe. Ai, velho, explica a gafe. O Lula fez uma gafe, gente. Nada além disso. Um equívoco enorme usar a expressão agradecer pelo que foi feito nos 350 anos de gravidão. É um avesso, né? Uma gafe. Ele se atrapalhou. Olha a boa vontade. Já imaginou se isso fosse dito por Bolsonaro? Eu sei que vocês sabem a resposta. E não podia deixar de falar dele, Reinaldo Azevedo. Lula falou em gratidão ao continente africano ao se referir à escravidão. A palavra é descabida, mas passa pano. Não precisa falar mais nada, né? E aí, além dessa, teve uma fala que foi muito pior. E essa que realmente chamou a atenção, porque no início da manhã já estava no ar, estava todo mundo comentando, tomou conta do dia todo mundo comentou sobre isso. Tiveram programas, jornalistas, estamos aqui agora, né, tentando juntar isso com outros eventos. E olha só o que ele falou, esse aqui. We need to punish very severely. Como cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente votar a civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Tá vendo aí, né? Animais selvagens não são humanos. O significado de extirpar é bem complicado, né? Não é uma afirmação qualquer. E aí, em relação a isso, o antagonista fez a pergunta óbvia. Na verdade, aqui era para estar no anterior. E se fosse o Bolsonaro? Mas acho que também cabe para essa. Para as duas falas do Lula. E se fosse o Bolsonaro falando isso? E aí, gente, se fosse o Bolsonaro? É indefensável o que ele falou. Indefensável. Deveria ser, pelo menos, né? A Madeleine Laxo escreveu um texto. Espero que ela coloque a mão na consciência. Se não fosse a Madeleine e o Luciano Ayan, eita, rapaz, esses dois trabalharam para perseguir, viu? Mas trabalharam. Nossa, esses gostavam de perseguir. Agora espero que pelo menos quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela fica tremendo um pouquinho, né? Lembrando o que ela fez no passado e pedir desculpa. Mas tudo bem. A Madeleine Laxo comentou sobre esse caso. Parte do jornalismo que não conseguiu defender. Assim que negar alguém a condição humana está na gênese dos acontecimentos mais perversos da história da humanidade. É gravíssimo que o presidente do Brasil tenha decidido enveredar por essa linha de discurso. O pior é que Lula dizia querer a presidência para fazer justamente o oposto. Unificar o Brasil e acabou com o discurso de ódio. Não há justificativa para que o presidente disse hoje. E é importante que ele corrija o rumo o mais rápido possível. Vivemos numa sociedade polarizada, com inúmeros episódios, né, de confusões, de violência. É inadmissível que o primeiro mandatário da nação se expresse dessa maneira. E aí ela coloca ali a frase do Dilma, né? Entre parênteses, completo, nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como um cidadão que agrediu, né? Um cidadão desse animal selvagem, não é um ser humano. Aí a Madeleine fala assim, não existe ódio maior que a desumanização. Negar a condição humana de alguém, mas a declaração ainda piora. Essa gente que nasceu dos ismos,
colocada em prática no Brasil tem que ser extirpada. E a Madalene diz assim: seria interessante o Lula explicar de que maneira pretende extirpar pessoas e o que exatamente quis dizer com isso. Lula dá o tom de sua militância e sabe muito bem disso. Na manifestação sobre o ocorrido com o ministro do Supremo, fala menos sobre o caso em si e mais sobre o que o Lula espera dos seus militantes. Grave isso. Está mandando recado para os seus militantes de como devem agir. O presidente opera habilmente na dissonância cognitiva, como já fez diversas outras vezes. Está aparentemente pregando contra o ódio na política. Elege alguém que simbolizaria esse ódio, porque se envolveu no episódio concreto. Então, dá o primeiro passo rumo ao ódio, a desumanização, diz textualmente que não é um ser humano, depois defende que as pessoas sejam extirpadas. É possível alegar que ele estivesse falando apenas dos istas. Lula teria passado, então, para a turma do Direitos Humanos para Humanos Direitos. Nessa visão de mundo, os istas precisam ser extirpados. Daí vamos a outra questão. Como e quem define o que são esses istas? Quem que vai falar quem é do mal e quem é do bem? Vai ser igual ao imposto do pecado? Quem que vai definir quem é do mal e quem é do bem? O petismo vê ismos tem barraquinha de cachorro-quente. Geraldo Alckmin e o próprio ministro eram até outro dia chamados de istas por gente que tem cargo no governo. Ista é o termo que os extremistas lula-afetivos usam para estigmatizar e calar qualquer crítico do seu ídolo político. E eu acho que esse realmente é o ponto, né, que vai ser a resposta para a pergunta: como e quem define? Você está do lado do Lula? Não. Então você está do lado do mal. Você precisa ser extirpado. Não aceitamos a sua existência. Você não é um ser humano. Por outro lado, também no UOL, com tantos bolsonaristas soltos por aí, fica difícil pacificar o país. Tem muita gente solta. Tem que prendê-los. Prenderam 60 milhões de pessoas. Cobram de Lula. A promessa feita ainda na campanha de pacificar o país está certo. Jornalistas têm mesmo que cobrar os governantes, fiscalizar o poder, apontar suas fragilidades e contradições. Outra coisa é virar o ombudsman do presidente, obrigando todos os dias a lacrar em cima do que ele fala, faz ou fala, ou deixa de falar e fazer, qualquer que seja assunto. Por princípio, ele estará sempre errado e merece críticas dos jornalistas isentos. Mas não é isso que o Ricardo Couto fazia com Bolsonaro e toda a imprensa? Ele tá sempre, até quando estava certo ele estava errado, era o dia todo lacrando, mas com Lula é diferente. É o luloglobismo, né? Esse é o Ministério da Comunicação, privado. O Ministério da Comunicação foi privatizado. Quem deveria ficar ofendido são os animais, silvestres ou não, ao serem comparados com certos homens. Vamos continuar. Esse vai além da desumanização. Vocês são piores que animais, silvestres ou não. É perfeitamente humano Lula reagir a esses ataques com mais veemência do que quando veio ao mundo ao passeio, vivendo no ar-condicionado para observar o mundo pela janela, comentando no sofá. Para quem nunca foi preso sem provas, é fácil deitar regras de comportamento. O Lula tem permissão para tudo, ele já foi preso sem provas. Só voltaremos à normalidade democrática quando os responsáveis pelo Dia da Infâmia, ou melhor, pelo conjunto da obra da destruição do país que durou 4 anos, depois de julgados e exemplarmente punidos, saírem de circulação. Mas como assim punição exemplar? Tem a punição da lei, o que está na lei. Se for para ser punido, é punir perante a lei. Não tem punição exemplar, tem a punição da lei. O que está ali? Isso daqui é luloglobismo, é perseguição clara e aberta, batendo palma, porque tudo vale. Quantos adversários? Vale tudo. Aí algumas pessoas resgataram uma fala do Lula de 2010. Aí eu fui pesquisar na internet, né? Pregou uma matéria, fiz questão de trazer da Globo.
outros tempos, né? Aqui a Globo não precisava ser parceira do Lula, porque tinha o Fernando Henrique Cardoso, tinha um PSDB, inclusive a eleição de 2010 era contra o Serra, então tava de boa. Independente de quem ganhasse, a Globo tava feliz da vida. Precisamos extirpar o DEM da política brasileira. Olha quanto tempo o Lula já tem esse tipo de comportamento. Isso aqui é de 2010, 13 anos atrás. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Não existe possibilidade de aceitar opositores, né, na democracia deles. O Globo relatava, inclusive, as falas do Rodrigo Maia. Ficou indignado, era o presidente do DEM na época. Em comício da candidata do PT à presidência, Dilma, na noite da segunda-feira, dia 13, lá em Joinville, o Lula defendeu que o partido de oposição DEM seja extirpado da política brasileira. Em discurso marcado por críticas à sigla opositora e aos adversários do PT em Santa Catarina, Lula disse que o Democratas alimenta ódio. Vejam só, todo mundo alimenta ódio, o bom é só ele. Aí vocês perguntam, o que o DEM fez? O que é que o Democratas havia feito? É o mesmo tipo de acusação? Abre aspas, eu não quero crer que esse povo extraordinário de Santa Catarina vai pensar em colocar no governo alguém de um partido que alimenta ódio, que entrou na justiça para acabar com o ProUni. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Segundo a última pesquisa do Ibope, o candidato do DEM ao governo de Santa Catarina, Raimundo Colombo, assumiu a liderança na disputa. Colombo tem o apoio do PSDB e do PMDB, do ex-governador Luiz Henrique, apoiado por Lula em 2006 e que hoje disputa a vaga no Senado. Abre aspas. Quando Luiz Henrique foi eleito, pensei que ele ia mudar, mas ele trouxe de volta o DEM, que nós precisamos extirpar da política brasileira. Lula critica a direita raivosa. Em referência ao escândalo do Mensalão, Lula disse ter sido alvo da direita raivosa que levou Getúlio a tirar a própria vida e também impulsionou a ditadura no país. É o mesmo discurso, é o mesmo padrão. É o PT que criou nós contra eles. É o PT que dividiu o Brasil. E tá de novo, para tentar terminar o trabalho. Só que agora eles têm muito mais poder, muito mais controle. Agora é Lula lobismo, né? Antigamente ainda precisava ter aquelas aparências, teatro das tesouras, mas nesse novo momento do mundo, redes sociais, a Globo não tem mais 40 pontos de Ibope de média, começa a ter uma certa queda de arrecadação. Agora essa configuração muda. Agora tudo mudou. Agora vale tudo. Aí eu falei ali no texto da Madalena Laxo, né? Gravem essa parte. O Dilma tá dando o tom e ele sabe que os seus militantes vão seguir, né, a sua música, o canto da sereia. Nosso Thiago, que até agora não respondeu aí, não se explicou sobre a questão lá do mandado judicial aberto contra ele, ele postou assim, ó: já que tem bolsominion fingindo arrependimento, vamos à lista de empresas cujos donos são bolsomínios e apoiaram direta ou indiretamente o desgoverno dele para boicotar. Em 1933, se vocês escreverem a palavra boicote, vocês citarem para o ano, boicote, Alemanha, vocês vão achar diversas matérias nos jornais brasileiros já em 1933 falando que um movimento totalitário, autoritário, persecutório estava emergindo naquele país. Boicotes. Desmonetizar os inimigos. Sufocá-los sem ter condições de sobreviver. Não importa se pessoas trabalham nessas empresas. Se que importam. Se petistas são funcionários dessas empresas. E tá lá. Ramo de limpeza, comida, varejo, lojas diversas, coisas ligadas a esportes, locadora de veículos, planos de saúde, academias, farmácias. Esse é o Brasil. O que é que está acontecendo no país, né? Talvez seja um movimento totalitário que visa se perpetuar no poder, passando por cima de todo qualquer opositor, para realmente assim não ter como ser derrubado, né? Similar ao que o Maduro deve ter feito lá na Venezuela. Essa postagem aqui dá o disclaimer, né, para entender porque eu trouxe essa postagem. O Lucas Leroy,
ele não é de direita. Ele não é um bolsonarista. Ele tá no campo nacionalista, dá pra falar assim. Ele é ligado ao grupo Nova Resistência. Não é um cara da direita mesmo. E ontem à noite ele posta falando que o que há de mais grave na fala do Dilma não é um ataque direto ao inimigo político. O real problema está no impacto que isso representa na polarização social brasileira. Gente, não é sobre política, não é os políticos, não é o jogo, Lula versus Bolsonaro, deputados, Câmara, Legislativo, pautas. Não é sobre isso. A gente está falando de uma polarização social. Pessoas brigando entre si, famílias se separando, pessoas sendo marginalizadas, negócios sendo boicotados, sendo quebrados. Ainda sobre o boicote, não sei se vocês vão lembrar, quando o Haddad foi lá para o Fórum Econômico de Davos em janeiro, ele falou sobre isso, que ele olha muito bem, até na hora de comprar uma caixa de palito de dente, ou foi palito de fósforo, foi palito de alguma coisa, ou dente ou fósforo, não vou lembrar, que ele olhava, que ele não compra determinados setores. Então isso não surgiu de agora, isso é arquitetado, é um movimento organizado, e está tentando criar uma cisão na sociedade. Ele diz, já estamos em uma situação de calamidade quase irreversível. Em menos de uma semana, a Judiciária solicitou a violação de dados de milhões de seguidores de Bolsonaro nas redes. Agora Lula compara os apoiadores do ex-presidente a animais, fala em extirpá-los. Isso é um estado acelerado de uma pré-confusão civil. Não há mais a ser dito. O ponto de não retorno é logo ali. Se cruzado, será o fim do Estado brasileiro. Realmente, o que a gente está vendo, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas realmente começam a virar com medo, verão reclusas, com uma perseguição realmente validada. E a história mundial está aí para provar o que aconteceu quando essas coisas começaram a rolar para valer com as vítimas. Lá atrás levou 6 anos para começar a ficar mais intenso. Hoje, do jeito que as coisas estão, com as ferramentas de controle que tem, pensa o seguinte, que lá atrás, imposto de renda, esse negócio, era cadernetinha, coisinha que o governo cobrava. Hoje é tudo banco, é tudo internet, tudo conectado. Pra você fazer qualquer coisa, longe dos olhos do governo, tá muito mais difícil. Muito mais difícil. Por outro lado, enquanto Lula segue nessa toada, o que Bolsonaro está fazendo? O que Bolsonaro está fazendo? Vamos tentar diagnosticar o que está acontecendo nesse país. O cara que é acusado de ser pior do que o cara lá de baixo. Ele é pior do que o seu pior pesadelo. Nos últimos 3 dias, Bolsonaro se dedicou a publicar um vídeo perguntando a quem interessa nos defender. Isso foi 3 dias atrás. Anteontem, Bolsonaro posta um vídeo falando sobre os valores que, graças a Deus, estavam retornando à sociedade brasileira. O primeiro que ele destaca, o amor à pátria. E no dia de ontem, Bolsonaro se dedica a falar, homenagear o Alisson Paulinelli, pai da agricultura brasileira. O cara que pegou o Cerrado, uma região que não produzia nada, que não era nem propícia para o agro, e transformou no que é hoje. Que revolucionou a Embrapa. Que em 1985 tirou o Brasil da posição de importador para exportador de comida. Foi indicado para o Prêmio Nobel. Olha a diferença. E aí você vê que esse é o cara, é o malvado. O luloglobismo aponta ele como a pior coisa que existe nesse planeta Terra. Quem está contra ele está do lado do bem, quem está do lado de Bolsonaro está do lado do mal. E aí, olhando essa turma, essas movimentações, teve uma nota que estava para comentar no vídeo de ontem, mas não deu tempo. Eu acho que se encaixa muito bem no vídeo de hoje. Mas antes de falar dela, a fábrica de mentiras de Lula. Em entrevista coletiva em Bruxelas, o petista disse que a forma de fazer política era mais civilizada antes da ascensão de Bolsonaro. A gente acabou de mostrar em 2010, ele falou como o Biden era raivoso, precisava ser extirpado e tudo mais, Então, fico me perguntando, se realmente era uma política que você fazia de forma civilizada, você discordava, debatia ideias, mas não fazia da eleição a fábrica de mentiras? Você não fazia da eleição a fábrica de distribuição de ódio. Foi o que ele fez, em 2010.
O presidente parece ter esquecido de algumas campanhas do PT. Em 2014, Dilma Rousseff se elegeu com a campanha que dizia que Marina Silva iria tirar comida da mesa do brasileiro como consequência da instituição de um Banco Central independente. Não. O mal é Bolsonaro. E aqui tá o videozinho, mas não vou dar play não, mando pra vocês lá no Telegram, né? Lula disse que antigamente não se fazia da eleição a fábrica de mentiras. Não? Tem certeza? Ainda sobre a imprensa. Quando você tenta apontar o luloglobismo, eles falam que é maluquice, conspiração, que não existe um conluio da imprensa com o Estado. Realmente é o quarto poder. Não são 4 poderes que viraram 1,5. Porque o Congresso é meio. A Câmara tem algum tipo, né, de debate mínimo. Daquele jeito. O Senado não tem mais. O Senado tá na mão do Lula. O Pacheco tá aí. E aí a imprensa como 4 poderes tá tudo numa coisa só. Então 1,5 poder no Brasil. 1,5 poder. Pela metade. Olha essa nota. A Maria do Rosário perdeu o nome. Maria do Rosário perdeu o nome. Deputada insultada por Bolsonaro planeja candidatura a prefeita de Porto Alegre. Ela não tem nome, não. As pessoas não conhecem Maria do Rosário, por que não coloca Maria do Rosário planeja candidatura a prefeita? Por que não coloca isso? Você vê que é algo coordenado. Existe realmente o interesse, a intenção na escolha das palavras para promover um cenário de desumanização da oposição. Não pode existir. Não é mais a Maria do Rosário, é a deputada insultada por Bolsonaro. A matéria está explicando por que foi insultada. A matéria está contando sobre o caso do Champinha, o que o Champinha fez com 2 adolescentes e que Bolsonaro queria punição para o Champinha e o outro lado estava do deixa disso? Não tem isso na matéria. Não tem. É só falando como ela era alvo de Bolsonaro, os seus seguidores, mas que agora tá de boa. Que o bolsonarismo, Maria do Rosário quer aproveitar bolsonarismo em baixa para turbinar a campanha. Que lindo, né? Se você fala o contrário, você tá de conspiração maluca. Eu vi um vídeo, eu não vou dar play porque ele tem música de fundo e ele não pode dar play, né? Mas vou mandar pra vocês. E é triste mesmo. Menos mal a Xuxa, ela fala uma coisa bacana, que vai na contramão do que a turma vem pregando. A Xuxa conta que ela bloqueou a irmã dela. Porque ela falou que a irmã dela era uma bolsonarista roxa, que sempre ficava mandando alguma coisa pra ela. E aí ela bloqueou, não falou com a irmã no Natal. Ela meio que ia desbloquear porque a irmã estava vindo comemorar o aniversário dela. A irmã morava na Espanha. Só que a irmã dela faleceu. Faleceu sem que ela e Xuxa se falassem. Terminou sem a Xuxa falar com a irmã. E ela disse que ela se arrepende. Se arrepende. Como deixar que uma coisa dessa, tão pequena, tomasse uma proporção tão grande? Não pôde se despedir da própria irmã por questões políticas. E esse é o tipo de coisa que esse movimento luloglobista ele vem criando no Brasil. Vem se intensificando de forma absurda. Enquanto eles dizem que não, é Bolsonaro que faz isso, é Bolsonaro que faz aquilo outro, etc, tudo mais. Mas, gente, não tem como Bolsonaro entrar na casa de todas as pessoas, influenciar todas as pessoas. É a imprensa que conta grande parte da história do que se passa no Brasil. É a imprensa que chega na casa das pessoas. É a imprensa que está aí na maior parte do tempo para levar as informações do que se passa no Brasil. Que horas irão, né, fazer um questionamento sério para tudo que está acontecendo e se passando? O que se passa nesse Brasil? Estou fazendo um diagnóstico das coisas. Eu acho que essa matéria ela também se encaixa muito bem nesse momento atual que a gente vive, porque constantemente as pessoas estão apontando para problemas e a imprensa está chamando as pessoas de loucas, de malucas, que estão delirando, a direita delirante. A Folha de São Paulo
publicou uma nota que não foi apenas a Folha, saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu no UOL, saiu em outros veículos a mesma nota, com o mesmo texto. Inclusive consultaram pessoas extremamente difíceis, que um ser humano comum não tem acesso, pessoas, inclusive grupos americanos, para prestar um apoio em relação, né, ao tema. Entendam que é a teoria da conspiração da nova ordem. Conspiração também, né, para a imprensa, né, teoria maluca, que existe uma perseguição no Brasil do lula-globismo. Aí fala que foi criada após o embate lá, né, no período lá que o mundo estava bipolar, designar o mundo com diversos centros de poder e não apenas dois, o termo nova ordem vem sendo usado, também com o nome de uma teoria maluca. De acordo com ela, há um movimento para que seja implantado um governo global, totalitário, mas isso é mentira. Bilionários como Bill, Sorinho, né, têm seus nomes envolvidos como se fossem patrocinadores desse plano. E é tudo mentira. Tudo mentira. Nada disso faz sentido. Uma das formas que fez com que o termo fosse relacionado à teoria da conspiração foi a publicação do livreto Ninguém se atreve a chamar isso de conspiração, em tradução livre, do americano Gary Allen, de 72. Ele era membro da John Birch Society, uma organização extrema... todos os istas da vida. Já descredibilizou o cara, né? Ferreamente anticomunista, um monte de porcaria. Fundado em 59, em seu livro, de acordo com o site Opera Mundi, ele expôs uma teoria conspiratória de que o movimento ambientalista, o movimento pacifista, o de liberação feminina, ou seja, o feminismo, a maioria da mídia, o comunismo soviético, né, internacional e as Nações Unidas estavam todos confabulados com os Rockefeller, que buscavam controlar o mundo por meio do Conselho de Relações Exteriores. Você vê, né? Que teoria maluca, né? Porque hoje em dia o movimento ambientalista, ele não está tentando fazer isso. A ONU não está tentando fazer isso. A maioria da mídia também não está fazendo isso. E bilionários também não estão. Realmente, né? Você vê que não tem nada a ver com o dia a dia. É tudo maluquice. Tudo maluquice. Não sei como as pessoas conseguem pensar nisso. E eu fui atrás para tentar ver, né? Biblioteca Nacional, 1972. Vamos procurar, ver se acha algum relato disso daí do que a Folha disse. Eu achei um relato do Tribuna da Imprensa, um jornal do Rio de Janeiro. E eles são um pouco, né, mais específicos na hora de explicar o ocorrido. A nota é de 12 de junho de 1972. O Brasil tem a honra de ter inventado o latifundiário de esquerda, mas os Estados Unidos não ficam atrás, porque a John Birch Society tem um banqueiro de esquerda. O negócio é o seguinte: banqueiros de Nova York e de outras áreas da babilônica East Coast, a East Coast é a costa leste, né? Dos Estados Unidos, chefiados pelo Rockefeller, montaram um negócio chamado Council of Foreign Affairs, um grupo de tecnocratas especializados em política externa que envolvem todos os governos dos Estados Unidos com o objetivo de criar um governo mundial comunista a serviço dos banqueiros. Baita coincidência que lado que os banqueiros estavam no Brasil nos últimos 50 anos. Baita coincidência. E agora iludiram um pobre rapaz autêntico e inocente chamado Nixon. Olha só, iludiram ele, gente. O Nixon foi no País Vermelho, que era pobríssimo, e a União Soviética a serviço dos comunistas. O que foi que aconteceu mesmo com o País Vermelho, né? Começou na época do Nixon, né? Ai, vixe Maria! Agora estão fazendo frente aos Estados Unidos, né? A segunda maior economia do mundo. Rapaz, que teoria maluca, viu? Que teoria maluca! Baita coincidência o que aconteceu com o passar dos anos. Ele ainda fala assim, ó. Desde que a John Birch descobriu que Eisenhower era um dedicado agente da conspiração, né? A adesão de Nixon a Pequim e Moscou é a mais grave perda das forças democráticas. Aonde iremos parar sim? Ele tá fazendo piada, né? Eu tô vendo, gente. Se aliar Moscou e Pequim é a mais grave. Vamos perder, né? É a perda das forças democráticas. Vamos perder a democracia porque estamos... Nossa, quem poderia imaginar? Olha o conflito atual na Europa, hein? Rapaz, olha o País Vermelho. Rapaz, que teoria maluca, né? Que teoria... Mas a Folha de São Paulo falou que é teoria maluca. Não existe isso. Balela. Eu postei isso lá no Twitter. Eu recebi esse comentário aqui da Paula Schmidt. Lembro quando o CFR apoiava o Lula? Eu sim. Eu lembro. A gente comentou sobre o CFR algumas vezes aqui em vídeo no último mês.
alguns períodos anteriores à desestabilização, inclusive ao impeachment do Collor. A turma vê aí, né? Dá bater um papo, saber como é que as coisas estavam. Mas tudo teoria maluca. Segunda-feira de São Paulo, né? E a turminha. Olha, isso aqui é de ontem. Sensacional. Tudo conspiração. Brasileiro é o primeiro vice-presidente global da Open Society Foundation. Pedro Abramovay foi promovido. Ele foi promovido. Agora ele é vice-presidente global, rapaz. De programa, né? Entre as, aí, segundo o Guilherme Amado, principais causas da Open Society: apoio à justiça social, quase um movimento pacifista, a democracia e aos direitos humanos em 120 países. E essa imprensa que fala, totalitário. Quem já viu? Criação de totalitarismo baseado em quê? Foi na maluquice lá de 72 que eles falaram isso. Vamos olhar o jornal. A Biblioteca Nacional. Agora eu ganhei uma nova ferramenta. Estou imparável. Fui pesquisar, né? Alguma referência. Falei, rapaz, será mesmo que essa turma da direita é muito maluca e começar a falar de governo mundial, que tem pessoas que pregam isso, defendem isso, etc, tudo mais? Aí eu fui atrás. Essa nota aqui é do jornal Piquen, pequenininho, rapaz. 1946. Renúncia à soberania até onde for necessário para a segurança militar de todos. Olha só. Renúncia da soberania até onde for necessário para ter a segurança climática de todos. A tese se aplica à Amazônia. Em Princeton, o grande professor Alberto Einstein fez um apelo em favor de um governo mundial capaz de resolver os conflitos entre nações mediante procedimento judicial. Não acredita mais que a ONU tivesse a força que precise, né? É o que o Dilma falou recentemente, né? Você nem tem que empoderar a ONU, mudar lá o de segurança, né? Poder realmente garantir a paz, porque conflito lá na Europa não existiria se a ONU tivesse força. Mas é teoria maluca da direita, viu? 24 de agosto, 1947, jornal Amanhã. Apelo para uma Assembleia Constituinte Mundial até 1950. Em Montreal, na Suíça, o Congresso do Governo Federal Mundial aprovou por unanimidade uma declaração em que apela para todos os povos do mundo, a fim de que estabelecem uma Assembleia Constituinte Mundial até 1950, estabelecendo os objetivos federalistas, como um governo federal mundial, para impedir outro grande conflito. A declaração sugere 2 métodos simultâneos de enfrentar o problema: a mobilização de todos os povos do mundo a fim de que exerçam pressão sobre o governo e as assembleias legislativas, visando transformar a ONU num governo federal mundial mediante o aumento de sua autoridade e recursos, e a emenda da Carta. Em segundo lugar, o plano pede a preparação da Assembleia Constituinte Mundial em colaboração com os grupos internacionais com o objetivo de elaborar a Constituição do Governo Federal Mundial. Sir John Boyd, diretor da Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, em discurso pronunciado aqui, previu a transformação gradativa da ONU em governo mundial através de suas agências especializadas. Acrescentou que é um grande problema, né? A questão da paz e do conflito sobrepuja todos os demais. E ainda outra nota do Diário de Pernambuco, de 1947 também, se não estou enganado. Mas tá ali, ó. Única maneira de evitar um grande conflito: somente através da organização de uma federação mundial, com ou sem a participação dos russos, será possível impedir um novo conflito. Foi essa a opinião expressa por vários legisladores de Missouri numa entrevista com o presidente Truman. O chefe do governo respondeu aos legisladores, salientando o valor das Nações Unidas, acrescentando que a política norte-americana consistia em apoiar a organização mundial existente. A tese dos legisladores de Missouri foi aprovada pelos legisladores de outros 15 estados, que também veem no governo mundial a única solução para os males do universo. Mas tudo teoria da conspiração. Isso não existe. Não existe. Nunca houve um movimento em relação a isso. Não existe hoje. Não. Parem. Os bilionários? Não. Os banqueiros? Jamais. Eu acho, na minha humilde visão, que dá para chamar esse movimento de luloglobismo, que todo mundo consegue entender bem. O Estado, de mãos dadas com a imprensa,
não é mais uma imprensa, um órgão estatal de imprensa, né? Como foi no passado. Agora a imprensa é privada, é o braço de comunicação, o braço de propaganda. E você vê que eles tentam aplicar uma certa dissonância cognitiva. Eles querem que você não acredite nos seus olhos, mas acredite no que eles têm para te falar. Não importa o que tem aí para provar o contrário. Não importa que vá contra, sei lá, tudo se defende, tudo que parecia ser normal um tempo atrás. O errado no final do dia é você, ainda mais se você questiona. Enfim, vou mandar os vídeos lá no Telegram, link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu também, né? Tem o P na descrição. Atlas Brasileiro, quimpan.com.br, para poder registrar tudo que está acontecendo nesse país. E peço encarecidamente, daquela compartilhada. Deixa pro final, né? Que é vocês que ficam, a turma do final. Normalmente quem assiste o vídeo todo deve ter gostado. Ou, sei lá, tá sem ter como passar. Mas deixa aí, peça aí. Dá uma compartilhada. Manda pra alguém. Acho que essas reflexões aí, quem sabe pode abrir o olho de uma pessoa ou outra. E o que eu tenho para falar ainda antes de me despedir é que tá muito ruim mesmo o caso do Brasil. Eu tento levar às vezes na piada, de um jeito mais irônico, de um jeito mais leve, mas a coisa realmente tá séria. E por pior que esteja, gente, eu falo para vocês, não percam a cabeça. Não reajam por impulso a tudo que tá acontecendo. Pior que estejam as coisas, são por movimentos assim, que pessoas que estão dormindo muitas vezes acordam. Muitas vezes as pessoas acordam exatamente porque passou do nível do absurdo, né? O barulho é tão grande que ela acordou. Pensa que a pessoa está dormindo num quarto, acolchoado, sabe? Com um bom isolamento acústico, mas a zoada tá tão grande que ela acordou. A vibração, né? Fez a cama dela tremer, ela acordou. Então, não saiam reagindo por instinto. Vai na boa. Mostra. Se não convencer, não adianta. No final do dia, o nosso papel é um papel que a gente trabalha. E vai fazendo diferença a cada 2 anos. Que é na eleição municipal e na eleição federal. Vez ou outra a gente consegue fazer um golzinho com nossa pressão popular. Já fizemos. Veja o caso do Gabas. Acho que é o melhor exemplo de todos. Juntos, unidos venceremos. Conseguimos parar uma CPI por um dia. Por um dia. A gente conseguiu. Só notícia na Veja na época. A tia do Zap maluca mandando e-mail e teve que chamar o Gabas. Mas é meio triste isso, a gente vê que nossa caneta, né, nosso poder no final do dia é escolha a cada 4 anos. Então, mais do que entrar em qualquer tipo de embate, temos que convencer. Enquanto eles estão tentando nos desumanizar, vamos estender a mão, estender a outra mão. Tratar o mal com o bem, já diria meu pai. Meu pai é um cara sábio, grande parte do tempo. Mas é isso. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.